Olá, graça e paz de Cristo Jesus. Como vai você? Espero que vá bem. Espero que esteja tudo bem. Como é que vai sua família? Espero que esteja tudo bem com todos. Essa minha saudação é de perguntar como você está, como vai a família. É algo muito importante. Quando nós nos preocupamos com o próximo, com aqueles que nos cercam, sejam eles membros da nossa família, sejam eles pessoas próximas, amigos, ou apenas pessoas que nós convivemos, né? Como igreja, ou no trabalho, ou enfim, na vizinhança. Como é interessante a gente poder nos preocuparmos com aquelas pessoas que, de certa forma, cruzam o nosso caminho e se envolvem na trajetória da nossa história. Mas nem todos se preocupam com isso. Não, nem todos. Nós olhamos, por exemplo, a história, a parábola, né, do bom samaritano, que Jesus conta lá, Lucas capítulo 10, no Evangelho de Lucas capítulo 10. Nós vamos ver lá a parábola do bom samaritano. Quando alguém caído no caminho, um homem, né, havia sido ferido por salteadores, estava desacordado, parecia morto, totalmente ferido, porque havia sofrido uma emboscada, roubaram o que ele tinha, deram uma surra no homem e ele ficou ali, estendido, como se tivesse morto. Bom, a caminho do culto que acontecia no templo, né? O culto que a gente fala são os rituais, né? Da religião, enfim. A caminho de Jerusalém passava um sacerdote e ele, ao ver o, aquele homem caído, pensou, deve estar morto e eu não quero me envolver com isso. E passou direto. Logo em seguida, apareceu outro que ia para o templo, outro religioso, um levita, que olhou aquele senhor no chão, aquele homem no chão, e fez exatamente igual o primeiro que havia passado ali. Não tem nada a ver com isso. Eles vão embora. Mas de repente chega o samaritano. Chega o samaritano, que nem religioso era no sentido extremo da palavra, né? No sentido da religiosidade judaica. Ele não fazia parte, né, do contexto judaico que Jesus apresenta no sentido religioso, a estrutura religiosa. Ele não era nenhum levita, ele não era nenhum sacerdote, pelo contrário, né? Naqueles tempos, os samaritanos nem se davam com os judeus nem se davam com os samaritanos. Havia uma ruptura entre essas pessoas, né? Seja samaritano ou judeu, então havia uma divisão, rixas mesmo. Mas o judeu ele desprezava o samaritano, né? Achava que o samaritano não tinha uma vida com Deus, né? Mas os religiosos ali daquela época, os judeus, né? Os sacerdotes, os levitas, enfim, né? E todos os demais fariseus, saduceus, eles se achavam puros, aceitos por Deus. Bom, resumindo, passa o samaritano e pega aquela pessoa caída, coloca sobre o seu animal, transporta aquela pessoa ferida até um local onde ele pudesse ficar sendo cuidado, tipo de um hotel, né? Como se fosse uma hospedaria, e paga
Ele paga toda a diária dos dias que aquele homem precisasse ficar ali se recuperando. Aliás, inclusive, o samaritano, faz os primeiros socorros, né? Deitando ali, é, colocando sobre a ferida, né? Alguns medicamentos da época, né? Que era para eliminar ali a- as bactérias sobre as feridas. Ele presta os primeiros socorros e medicamentos que eu falo são coisas da época, né? Azeite, vinho, coisa do tipo, né? Para limpar a ferida. E depois leva o homem à hospedaria e o deixa lá para que ele fosse cuidado. E ele paga por tudo isso. O samaritano tira do próprio bolso e ajuda uma pessoa que ele nem sabia quem era. Preste atenção. Ele nem sabia quem era. Acho que falta no nosso tempo pessoas que se importam com o outro. Pessoas que olham assim e falam, não, peraí, essa pessoa no meu caminho, essa pessoa que está no meu caminho me importa. Eu me importo com ela. E você vê que, infelizmente, às vezes até mesmo os religiosos, sejam evangélicos, católicos, né? Enfim, qualquer religioso que você queira pegar, muitas vezes são os próprios religiosos que agem de uma maneira oposta àquilo que pregam, né? E passam a não se importar com as pessoas do caminho. E eu não me refiro aqui só ao necessitado, ao pobre, ao faminto. Esses daí que nós precisamos sempre cuidar, amar, acolher, né? Investir, a igreja precisa investir em trabalhos sociais, porque eles são essas pessoas feridas do caminho. Mas eu quero ir além desse sentido e apresentar outras questões. Que tipos de feridas nós podemos encontrar nas pessoas? Será que nós não encontramos feridas na alma, feridas nos sentimentos, pessoas tristes, abatidas pelo caminho, prostrados na fé, né, caídos da fé, pessoas com o coração dilacerado, decepcionadas, com as mazelas da vida, enfim, pessoas feridas, angustiadas. Será que nós nos preocupamos com esses do caminho? Será que a gente para e diz, ô, você tá bem? Lembra de como eu comecei esse vídeo? Você tá bem? Posso te ajudar? Como é que você tá? Como é que tá sua família? Como é que vai você? Como é que vai sua casa? Tá tudo bem? Esse tipo de coisa, infelizmente, falta em muita gente. E nós acabamos ficando religiosos de culto. É isso mesmo. Concentramos toda a energia em cultos, como fazia o levita e como fazia o sacerdote. E os trabalhos de cuidar da alma, do aflito, do necessitado, do entristecido, do angustiado. E isso nós vamos passando de largo. Vamos dizendo, não é problema meu. E vamos deixando pessoas mortas pelo caminho, com feridas na alma, com o coração dilacerado. E aí eu quero fazer um convite a mim e a você, convite a todos nós, para que possamos ser como aquele samaritano, que não deixemos pessoas perdidas pelo caminho, ao seu sofrimento próprio, mas possamos ser as pessoas que ajudam, que amparam em todos os sentidos, seja na área emocional, espiritual, física, enfim, em todas as áreas do ser humano, que nós possamos ser uma bênção para a vida destas pessoas. Bom, eu quero finalizar lembrando também do livro de Gênesis, capítulo 4,
quando nós lemos que Caim matou seu irmão Abel. E ali já não era um estranho no caminho, era alguém da própria casa. No caso, eles eram irmãos de sangue, os dois eram filhos de Adão e Eva. Caim e Abel eram irmãos. Mas nós podemos pensar em pessoas próximas, com círculos de amizade, pessoas próximas que estão entre os familiares, pessoas que muitas vezes nós mesmos ajudamos a matar. É isso mesmo. Nós podemos matar pessoas com as nossas ações, podemos matar pessoas através das nossas atitudes e palavras. Podemos machucar pessoas, podemos ignorá-las, jogá-las ao acaso da vida, né? Podemos destruir pessoas com atitudes nossas atitudes arrogantes e egoístas. O Caim matou Abel literalmente, claro, ali foi um assassinato mesmo. E quando ele matou o Abel, Deus procurou por Abel e chegou até Caim dizendo: Ô Caim, aonde está o teu irmão? Onde está Abel? E a resposta de Caim é: eu não sei. Sou eu o guardador do meu irmão? Ou seja, sou eu responsável agora pelo meu irmão? Veja, queridos, nós muitas vezes queremos também dizer: sou eu o responsável por esse meu irmão? Sou eu agora que tenho que ficar me preocupando aí com esse meu irmão? O que eu tenho a ver com isso? Então, que essa pergunta não seja, essa resposta, aliás, né? Essa resposta não seja aquela que a gente vem a dar quando Deus nos perguntar: cadê o teu irmão? Como é que ele está? O que está acontecendo com o teu irmão? Será que a gente vai responder: não sei, Senhor? Sou eu agora o responsável pelo meu irmão? Sim, querido, você é responsável pelo seu irmão. Se ele morre, você é responsável por ele. Se ele morre espiritualmente, se ele morre no sentido emocional, existem várias formas de matar uma pessoa. A gente pode matar as pessoas um pouquinho por dia. A gente pode decepcionar pessoas o tempo inteiro, até elas perderem a esperança de que existe verdadeiramente amor no ser humano. A gente pode machucar pessoas com palavras, ações, atitudes, matando-as na alma. E depois simplesmente dizer: e daí? Sou eu o guardador, o responsável por meu irmão? Bom, que você tenha refletido nisso, que você se importe um pouco mais com as pessoas que estão perto de você. Seu irmão é responsabilidade, sim. Responsabilidade sua. Meu irmão, minha irmã, meus amigos, pessoas que estão comigo, são sim responsabilidade minha. Ou seja, todos nós temos responsabilidade com as pessoas que estão conosco, que nos cercam, que estão em nossa caminhada. Deus irá aparecer perguntando: e o teu irmão? E que não sejamos absolutamente nada parecidos com os religiosos da parábola de Lucas 10, quando Jesus contou aquela parábola do bom samaritano. Que não sejamos como levita, que tem culto, mas não tem preocupação nenhuma com o que está acontecendo com a pessoa que está em seu caminho. Que não sejamos como o sacerdote, que está lá, certamente prega bem, certamente tem todo o discurso religioso, mas na prática ele não entendeu nada, que Deus ama a gente
E Deus usa a gente para cuidar de gente. A pessoa do teu caminho é problema teu. Teu irmão, as pessoas da igreja, as pessoas que te cercam, são sim responsabilidade sua. As que me cercam, as que estão em meu caminho, são sim responsabilidade minha. Nós temos responsabilidades com as pessoas. Porque Deus, o Pai, nos levantou para isso, para curar pessoas, abençoar vidas, ajudar pessoas em todos os sentidos, físico, emocional e espiritual. Será que não tem gente aí, emocionalmente falando, destruído e você não tem dado a mínima importância para isso? O que dizer das questões financeiras ou espirituais, então? Deus te abençoe, que você reflita nestas palavras. Essa foi uma degustação teológica de hoje, mas no sentido devocional, devocional, mais pastoral, para que você viva o Evangelho, em nome de Jesus. Até a próxima.